Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, e dando continuidade ao nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo de Sedimentologia. Essa é uma aula sobre formas de leito e estruturas sedimentares, especificamente as de regime de fluxo inferior. Bom, nós vimos nas aulas anteriores o que é regime de fluxo, como se dá, em linhas gerais, o transporte de partículas por águas correntes. E aqui a gente vai discutir o conceito de forma de leito e como ela migra. Vamos discutir quais são as estruturas resultantes disso, como se formam estruturas por deposição provisória de sedimentos que estão sendo levados em correntes em regime de fluxo inferior, alguns tipos de leito plano, as ôndulas ou ripples, e dunas e as características da segregação nos estratos frontais. Então, formas de leito são deposições de sedimento no leito de uma corrente de água que são provisórias, né? É uma forma de leito. Esses grãos que estão depositados aqui estavam em movimento na corrente, aqui nesse caso por saltação, depositaram-se aqui no fundo e vão ser removidos. Então, essas formas de leito, elas têm apesar de ter uma morfologia característica, elas são dinâmicas, né? Cada grão é depositado e retirado. E o padrão que a gente espera é um padrão de deposição nos estratos frontais, essa forma que é fortemente assimétrica, né? A gente chama isso aqui de uma ôndula ou ripple. E vai ter deposição nesses estratos frontais e erosão aqui das costas. Então ela tende a migrar com o tempo. E por que isso acontece? Acontece porque a presença dessa feição irregular aqui no fundo, desse pequeno depósito, faz com que tenha uma zona protegida do fluxo aqui, uma partição de fluxo. O fluxo passa aqui por cima. Isso aqui é uma foto de alta velocidade, então os grãos viram riscos. Aqui você consegue ver o movimento das partículas aqui. Então essa zona aqui é protegida do fluxo. Então qualquer grão que cai aqui tende a ficar. Enquanto que nessa região aqui, porque a forma de leito, em linhas gerais, ela está ficando mais alta nessa região. Isso aqui é um estrangulamento do fluxo, uma aceleração. Então a tendência é erodir aqui as costas. E isso é importante porque essas formas deixam, além de às vezes estarem preservadas como morfologia, como a gente vai ver, deixam estruturas internas. Então a organização desses antigos estratos frontais deixa aqui uma estratificação cruzada. E esse tipo de estrutura é bastante importante para a gente interpretar o registro. A gente vai ver mais tarde que as ripples são características de regime de fluxo inferior, num certo intervalo de tamanho é relacionado a um certo intervalo de profundidades e velocidades. Então, a partir dessas estruturas preservadas, a gente consegue reconstituir as condições do fluxo. Então, formas de leito são deposições provisórias de sedimento que tem uma dinâmica de migração por deposição na frente, aqui nesse caso na frente, né? E erosão nas costas. Então a gente espera um padrão assim num leito, várias ripples, por exemplo, essas formas são de alguns centímetros a decímetros de comprimento. As que são depositadas por corrente são fortemente assimétricas, com um flanco curto no lado deposicional e a corrente vindo daqui para cá. E a tendência, então, é que se eroda as costas e deposite na frente. Então, elas vão avançando por deposição desses estratos cruzados frontais e erosão das costas. São essas regiões aqui. Então, com o tempo, as costas não vão ser mais aqui. E todas essas formas migram, talvez simultaneamente, para posições mais avançadas, com os estratos cruzados internos preservados. Isso acontece em várias escalas, desde a escala de uma pequena ripple de, por exemplo, 20 centímetros de comprimento de onda, até escalas de grandes dunas subaquáticas ou dunas eólicas, que podem ter metros de altura. Então aqui um exemplo de uma foto tirada numa praia, tem um rio chegando na praia, muita areia, e
a variação de maré expôs essas formas de leito aqui que foram geradas por uma corrente. A corrente do rio era daqui para cá. E as formas são fortemente assimétricas, as cristas estão aqui. Esse aqui é o flanco longo, o flanco curto, e a corrente aqui vai para baixo. Em areia móvel, isso aqui está tudo mole. E uma coisa muito parecida, pelo mesmo processo, agora numa rocha do Cretáceo. As cristas estão aqui, o flanco longo, o flanco curto é esse. A corrente a gente sabe que era para lá, do flanco longo para o flanco curto. Então, formas de leito podem ser preservadas na sua integridade. Então, a gente diz que aqui tem a preservação da forma. A forma foi preservada por um depósito que cobriu isso sem retrabalhar e você reconhece as próprias ripples no registro antigo. Muitas vezes você não preserva a forma. Aqui no modelo sintético são formas parecidas com aquela, com a crista sinuosa. E aqui existe a preservação da forma, vista num corte vertical, com a estrutura interna aqui. Mas muitas vezes você não preserva a forma, você erode essa região. Tudo acima dessa linha é erodido, mas você preserva a estrutura interna. E o que é a estrutura interna? São os antigos estratos frontais. Se a crista era sinuosa, então ela vai formar essas pequenas laminações cruzadas aqui que a gente chama de acanaladas. Elas se formam aqui nas partes mais profundas, aqui o fluxo é para lá, nas partes mais profundas e acompanha a forma dessas partes mais profundas aqui, enquanto essas partes que são convexas na direção da corrente tendem a não se preservar. Então aqui cabe a gente discutir os conceitos de laminação, estratificação e acamadamento. Estratificação é um termo genérico que se refere a qualquer variação de granulação ou composição que permita que você identifique níveis diferentes em escala pequena. Se esses níveis diferentes têm menos de 1 centímetro de largura, o termo que se usa é laminação. E se eles têm mais de 1 centímetro de largura, em inglês a gente chamaria de bedding, em português uma tradução frequente é acamamento ou acamadamento. Essas estruturas que a gente está vendo aqui, elas não são paralelas ao leito deposicional médio e elas deixam estratos inclinados internos. E a gente chama isso de estratificação cruzada. Nesse caso, uma laminação cruzada, porque tem menos de 1 centímetro. Então, no regime de fluxo inferior que a gente estudou, pode reconhecer 3 tipos fundamentais de formas de leito, né? Um leito plano, que depois a gente vai discutir em que condições se forma um leito plano com referência ao fluxo, ao regime de fluxo, a velocidade e profundidade, mas é com pouca amplitude de formas irregulares depositadas. As ripples ou ôndulas se formam em um certo campo de estabilidade em regime de fluxo inferior, são formas de leito de até uns 40 centímetros de comprimento de onda, poucos centímetros de altura, e formas maiores que essas a gente chama de dunas. Mesmo dunas subaquáticas, dunas não são só dunas eólicas. E as subaquáticas são bem menores que as eólicas, elas têm metros, podem chegar a poucas centenas de metros de comprimento de onda em condições muito especiais de rios muito grandes, mas normalmente tem metros a dezenas de metros de comprimento de onda e altura de alguns decímetros. E os depósitos resultantes são as estruturas sedimentares que a gente vai discutir agora. É claro que se você deposita uma carga de suspensão, por exemplo, silt, estava em suspensão pelas células de turbulência de um fluxo com velocidade média para lá, e o fluxo reduz a velocidade, essa água decanta, perde sedimento, e esse depósito resultante vai tender a ser horizontal, e se há variações de composição ou granulação, fazer uma estrutura plano paralela. Então a gente chama isso de estratificação ou laminação horizontal. Mas é possível que correntes com carga de fundo gerem também estratificações ou laminações horizontais, e isso se dá porque as formas de leito internas têm um comprimento de onda grande e pequena amplitude, e a gente vai discutir isso depois, mas segregações sutis de granulação interna vão resultar no que a gente chama de estratificação por leito plano.
Então, é uma forma de leito, isso aqui tem deposição média, mas pode ser areia e pode ser não ser material necessariamente que estava sendo transportado de suspensão. Pode ser uma carga de fundo e gerar uma laminação, uma estratificação horizontal. Então, existem campos de estabilidade no regime de fluxo superior e também no inferior em que isso acontece. Se a gente tem migração de formas de leito com amplitude maior, começa a aparecer a estratificação interna dos estratos frontais. E aí a gente tem que pensar nas geometrias resultantes que dependem de dois fatores. Da geometria da forma de leito em si, então, se são dunas ou ripples com cristas retas, os estratos frontais são basicamente planos inclinados, e a gente tem o que a gente chama de estratificação ou laminação, nesse caso, cruzada, porque é inclinada em relação aos limites das séries, e é cruzada, mas é plana. Então, a estratificação cruzada plana, ela é o resultado da migração de formas de leito de cristas retas. E a laminação ou estratificação cruzada acanalada, que é trough em inglês, ela é caracterizada por essas geometrias que são como se fossem colheres encaixadas umas nas outras, que resultam do avanço de estratos frontais, que são superfícies curvas. Então, elas se encaixam num corte paralelo ao fluxo, elas tendem a ser tangenciais na base. Num corte ortogonal ao fluxo, elas tendem a fazer esses sorrisos, assim, que a gente chama de festões. A estratificação cruzada plana tende a ter estratos cruzados inclinados lineares aqui no corte longitudinal e num corte frontal estruturas horizontais ou com ângulos muito baixos. Então esse é um dos controles da morfologia do que se preserva. Então a gente tem aqui uma laminação cruzada, que era uma ripple migrando, aqui outra laminação cruzada, que era outra ripple migrando. E esse conjunto de estratos cruzados aqui e esse outro conjunto compõem duas séries diferentes, que em inglês a gente usa o termo set. Uma série de laminações cruzadas, outra série de laminações cruzadas. E o limite entre as séries, nesse caso, é inclinado contra a corrente, porque esses estratos frontais aqui são flanco curto, então a corrente era nessa direção, da esquerda para a direita. E essas superfícies, que são os limites das séries, estão inclinadas contra a corrente. Isso é bastante comum, a gente já vai entender por quê. No corte frontal aqui, a gente está vendo laminação cruzada acanalada, o que indica para a gente que essas ripples aqui originalmente tinham cristas sinuosas. Então vamos agora entender como que isso acontece. E a gente pode observar nesse afloramento aqui, que também é do Cretáceo, e esse afloramento aqui, que é do Pré-Cambriano no Rio Grande do Sul, esse aqui é do Cretáceo da Bahia, coisas bem diferentes. Aqui a gente tem, entre essa superfície e essa superfície, algumas séries separadas por planos de cavalgamento aqui, ó, com laminações cruzadas. E aqui a gente tem uma coisa muito semelhante, só que com uma pequena diferença. Aqui a gente começa a ter a preservação da forma completa. E não só o extrato cruzado frontal está preservado, mas também a forma aparece. A curva aqui da frente da ripple. Uma parte das costas da ripple está preservando como depósito. Então aquela ideia de que você erode as costas da ripple, mas deposita na frente, deixando só os estratos cruzados frontais preservados, aqui não vale. Aqui está preservando também uma parte dos estratos das costas e do topo. Como isso acontece? Bom, nós temos que entender como acontece essa preservação e como acontece esse cavalgamento. E as duas coisas são relacionadas. Isso acontece da seguinte maneira. Se a gente tem uma ripple e outra ripple do mesmo trem na frente dela,
Se a taxa de retirada de material das costas for igual à taxa de deposição na frente, essa ripple com o tempo troca de posição, essa aqui também, e a gente preserva os estratos internos, só que uma não cavalga a outra. Elas mantêm um padrão de migração. Numa outra situação, se a nossa ripple tem uma taxa de retirada das costas por erosão menor do que a taxa de deposição na frente, ela cresce. Mas se essa deposição na frente aqui for condicionada só a essa zona protegida do fluxo, com uma turbulência até contrária, você não vai conseguir fazer elas cavalgarem. Você consegue fazer essas cavalgar, bom, se ela está avançando mais rápido do que erode as costas, ela cresce. Mas ela chega e vai começar a cobrir essa aqui, ó. Ela continua avançando. Só que se existe alguma erosão das costas, isso aqui, quando a outra avançou, estava nessa posição. Percebam que se existe erosão das costas, vai existir um ângulo entre o limite da série, que é uma superfície erosiva, e o que era as costas anteriormente. A gente diz que, nesse caso, a laminação cruzada é cavalgante, como aqui, só que não há preservação das costas da forma, que a gente chama de stoss side. A frente a gente chama de lee. Então, essa forma aqui não preserva as costas. E ela tem um ângulo de cavalgamento, que é esse ângulo em relação horizontal, e esse ângulo é obrigatoriamente menor do que era o ângulo das costas da forma original. Então, existe uma nomenclatura antiga que dizia que isso é um cavalgamento que é menor do que o ângulo crítico, que é o ângulo das costas. Então, era chamado de cavalgamento subcrítico. Isso nos anos 80. Só que como a gente usa muito o termo subcrítico para se referir a regime de fluxo, isso gera muita confusão. Então, é melhor chamar essas formas aqui de formas que não preservam o stoss. Então, existe uma taxa de deposição que permite que elas cavalguem, mas elas não preservam o stoss, então elas só têm um cavalgamento. Quanto maior a taxa de acréscimo vertical aqui, maior o ângulo de cavalgamento. E por que acontece o acréscimo vertical? Porque essa granulação aqui que a gente está trabalhando de areia fina, talvez até silt, não é uma granulação exclusiva da carga de fundo. Ela também ocorre como carga de suspensão. Então, se a gente tem, por exemplo, uma redução da descarga, as ripples estavam aqui no fundo, estavam migrando com uma dada descarga e tinha muita areia em suspensão. Se há uma redução da descarga, reduz-se a energia, a velocidade, o número de Reynolds, a energia das células de turbulência, e boa parte dessa areia que estava em suspensão pode passar a fazer parte do sistema aqui inferior. Então, além da retirada de areia das costas, chega areia adicional da carga de suspensão. Além da deposição de areia dessa saltação aqui, que acontecia aqui embaixo, nessa região, chega a areia da suspensão. Então, na média, você tende a ter um acréscimo vertical nesses depósitos. E aí você tem a nossa laminação cruzada, que a gente chama de laminação cruzada cavalgante. Uma série que era uma ripple subiu nas costas da outra. Bom, em casos extremos, a taxa de deposição a partir da suspensão pode ser grande o bastante para que se preserve a forma inteira. Então você tem uma ripple aqui, ela deposita mais na frente do que nas costas, mas deposita também nas costas. Deposita um pouquinho nas costas e muito na frente. Um pouquinho nas costas e muito na frente. Um pouquinho nas costas e muito na frente. Recobrindo a série anterior, que também deposita um pouquinho nas costas e muito na frente. Aqui, esse ângulo de cavalgamento, que pode ser medido como o ângulo da junção dos ápices, por exemplo, das cristas, esse ângulo de cavalgamento aqui é maior do que o ângulo das costas da forma, que era o que era chamado de supercrítico, mas é melhor descrever isso como
uma laminação cruzada cavalgante com preservação dos estratos de estosse. Então, aqui é exatamente o que a gente tem nessa outra foto, que é essa geometria que fica parecendo um sigmoide, é o resultado da deposição de estratos frontais que tangenciam na base, só que também ligados a estratos das costas e à frente, a virada, tudo está preservado, porque o ângulo de cavalgamento aqui é maior do que o ângulo das costas. O interessante é que com esse tipo de informação, a gente pode tirar dados relevantes sobre o comportamento do fluxo, porque uma mudança gradual de ângulos de cavalgamento menores para maiores, se as suas ripples, os ângulos de cavalgamento delas fazem assim, por exemplo, então aqui não preservava as costas e aqui passa a preservar, e aqui não preservava antes, isso indica um aumento da taxa de deposição do material que estava em suspensão. E isso está de acordo com uma ideia de redução da capacidade de transporte com o tempo. Então, você passa a um aumento do ângulo de cavalgamento, mostra a redução da capacidade de transporte, que pode estar relacionado a uma diminuição da descarga desse fluxo, por exemplo. E o contrário também é válido, se você tem preservação da forma. E isso passa a diminuir o ângulo de cavalgamento com o tempo, aí você não tem mais. Isso pode ser um aumento da capacidade de transporte, redução da deposição da carga de suspensão durante a migração da forma de leito. Pode ser um aumento da vazão, uma aceleração do fluxo no tempo. Bom, com as dunas acontece coisa semelhante. As dunas, essas são formas maiores, geralmente tem uma hierarquia acima da ripple, então a gente vê que tem muitas ripples nas costas dessas dunas. Aqui é uma barra em um rio, o rio está aqui, durante a cheia ele ocupou essa região, agora não ocupa mais, tem um pouco de água empoçada, mas tem essas dunas, essa aqui tem a crista um pouco mais sinuosa, essa aqui tem a crista um pouco mais reta, ela deixaria um estrato cruzado plano, essa aqui talvez um pouco acanalado, preservado nessas depressões. Ela tem ripples nas costas. Uma duna também cavalga a outra, mas geralmente esses ângulos de cavalgamento são bastante baixos. E é muito raro ver preservação de forma de duna no registro. Existem ocorrências, existem registros em mais de um tipo de ambiente, mas não é a forma mais frequente de se ver. Normalmente a gente vê isso e talvez esse ângulo de cavalgamento seja tão baixo que pareça ser horizontal. Por vezes ele é mesmo horizontal e por vezes, inclusive, ele inclina na mesma direção do fluxo, mas isso a gente vai ver em outras aulas. O importante é que essa sobreposição de dois tipos de forma faz com que muitas vezes a estratificação interna cruzada relacionada a dunas, que vai ser maior, né? Vai ter centímetros ou decímetros de espessura em cada série, cada set, faz com que isso aqui fique mais visível. Então, um trabalho relativamente recente do Rissink e do Bridge reviu os modos de formação dessa variação abrupta de granulação nos estratos frontais de depósitos de dunas e disse, bom, isso aqui relaciona-se à chegada de ripples com material mais grosso na beira da duna e elas escorregando para frente. E isso aqui só a carga de saltação mais longa. Então, uma forma como uma duna com ripples nas costas, é de se esperar que a carga de fundo mais grossa sofra saltação curta e esteja acumulada nessas ripples, enquanto a areia mais fina está em saltação mais longa e pode cair aqui direto. Essas ripples estão migrando, e quando uma ripple migra e começa a despejar seus depósitos diretamente na frente da duna, esse material mais grosso se acumula aqui. Até a próxima chegar, então aqui tem uma ripple, aqui deve ter outra. Até a próxima chegar tem um tempo em que não chega material grosso na frente, então essa ripple depositou aqui. Enquanto não tem material grosso, deposita só
a carga de saltação mais longa. Então, cada nível grosso aqui foi uma ripple chegando na frente. Isso é útil porque deixa isso muito mais claro. Mas nem toda duna tem isso. Às vezes é mais sutil. E muitas vezes tem grãos grossos dispersos. Então, aqui a gente tem depósitos de dunas fluviais também, com limites de série inclinados. Os estratos frontais estão aqui, então o fluxo é nessa direção. E a segregação existe, mas não é tão marcada que dê para dizer, bom, aqui era uma ripple, aqui era outra ripple. Muitas vezes isso não é possível. Essas aqui são cruzadas tabulares. Cruzadas acanaladas podem ser vistas em cortes frontais. Essa aqui é razoavelmente grande, ela tem metros. Tem uma geometria parecida com aquelas ripples acanaladas que a gente viu, só que é numa escala muito maior. E muitas vezes você não consegue reconhecer a forma inteira, mas essas relações de corte com orientações diferentes, que podem dar a impressão de que teve uma reversão de fluxo, o fluxo era para cá e depois para cá, na verdade é um corte frontal de uma estrutura desse tipo, e o que a gente está vendo é um limite como esse aqui, na verdade é exatamente esse. Que isso aqui é uma lateral como essa, e isso aqui é o outro lado da forma, uma cortando a outra dá a impressão de reversão. Mas, na verdade, o fluxo está vindo aqui para frente. Uma outra coisa importante, que tem uma descrição relativamente recente, é a observação direta de estruturas que são dunas com outras dunas sobrepostas. Então, nessa escala aqui, 500 metros, isso aqui tem 150 de comprimento de onda. Essas feições menores aqui têm 20 metros de comprimento de onda e tem decímetros de altura, são dunas sobrepostas em dunas. Essa aqui especificamente estão em regiões profundas do leito do rio Amazonas, são dunas muito grandes, que têm de 5 a 12 metros de altura, essas maiores, e essas formas menores aqui não tem nada de pequenas, elas são dunas de tamanho razoável, com até meio metro de altura, e é uma duna sobre a outra, então duna pode ter mais de uma hierarquia, não necessariamente a ripple que sobrepõe. E o depósito resultante disso pode ser interessante. Então aqui a gente tem limites de séries e os estratos internos de migração de dunas, num depósito do Cretáceo da Bacia do Tucano, da Formação São Sebastião. Só que quando a gente olha isso de longe, a gente percebe que tudo isso faz parte de uma estrutura maior que é a canalada. Então nesse caso o que a gente tem é uma duna grande, pelo menos assim foi interpretada. Poderia ser uma barra também, que é uma coisa que a gente vai discutir em outra aula. Tem a migração de uma forma de leito maior e migração de formas de leito menores, descendo os estratos frontais dessa forma maior. Então, esse estrato frontal que preserva pela migração do fluxo para lá, tem formas maiores descendo aqui, menores, desculpa, e preserva uma estratificação interna inclinada com os menores preservados. Então isso é uma coisa que não é muito frequente se ver em livros textos, mas é cada vez mais observado no registro, que é a sobreposição de dunas e a geração de conjuntos de séries de estratos cruzados por uma forma de leito maior, que migra com formas de leito menores em cima. Também poderiam ser ripples numa duna pequena, isso também já tem registro. Bom, isso é o que a gente tinha para discutir na aula de hoje.